pessoal, você que acompanha o mundo esportivo, estamos de volta com mais um episódio do Newslink Esportes, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. O programa de hoje está recheado de notícias sobre a Copa do Brasil e seu sorteio cheio de confrontos especiais. Falaremos também da Libertadores da América, com os confrontos de Fortaleza contra Vélez Sarsfield, Atlético Nacional de Medellín e São Paulo, e o duelo brasileiro Flamengo Internacional. Fala galera, eu sou o Luiz Eduardo Nunes, estou aqui acompanhado hoje dos meus amigos Victor Frota e João André, estudantes de jornalismo. E aí, gente, eu sou o Victor Frota. Boa tarde, eu sou o João André. Bom, primeiramente vamos falar da Copa do Brasil, sorteio realizado ontem na sede da CBF, 2 clássicos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e Botafogo e Vasco, além de 2 confrontos interessantes, no mínimo interessantes, Corinthians e Atlético Paranaense, Fluminense e Bahia. Lembrando que o Cruzeiro jogará a segunda partida em casa, o Corinthians da mesma forma, o Botafogo também, além do Fluminense. Vitor, na minha visão, 2 times que eram favoritaços, digamos assim, saíram logo de cara na mesma rodada, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo ali, na minha visão, um pouco mais inesperado. Mas a tua visão, cara, sobre os confrontos, se está equilibrado, o que a gente pode esperar? Assim, a gente vai ter muito clássico, né? Que 2 clássicos, assim, que já tem uma bagagem grande, principalmente da Atlético Mineiro e Cruzeiro, que já teve edição de final de Copa do Brasil, né? E agora o Cruzeiro se recuperando, né? Após 2019, depois daquela queda e tudo mais. Os confrontos eram um pouco meio que desequilibrados. Agora, recentemente, está se equilibrando um pouco mais. O Cruzeiro teve uma subida de qualidade técnica e o Galo deu uma decaída dos últimos anos, mas ainda continua buscando. E por outro lado, a gente vai ter um Botafogo e Vasco, né? O Vasco está um pouco mais em baixa e o Botafogo agora realmente com um projeto SAF dando certo, campeão de Libertadores, um time que está ganhando mais casca, e ainda é um clube que também já participou de várias Copas do Brasil, avançou várias vezes, e não é um time que costumou chegar em muitas finais. Agora com esse projeto pode ser que dê certo, né? E é um jogo, como eu falo, o clássico é um jogo que às vezes se nivela, né? Por mais que um esteja superior do que o outro, acaba equilibrando, né? E o outro, por outro lado, temos o Bahia, né? Um time também, outra SAF, um projeto do Grupo City, um grupo que está dentro do esporte gigantesco, e o Bahia nessa subida nessa crescente, né? Desde que viu o SAF. Fluminense é um time, assim, às vezes inconstante, né? Assim, a gente vê pelo menos em campeonatos de pontos corridos, o Fluminense não vai muito bem. O Renato, ele gosta realmente de Copa. Mata-mata. Então, Copas e mata-mata, o Renato, ele sempre gosta, né? A gente viu muito o Renato com o Grêmio, por mais que ele nunca fosse campeão brasileiro, ele foi campeão de Copa do Brasil com o Grêmio e campeão de Libertadores com o Grêmio. Então a gente pode esperar que esse Fluminense possa surpreender ou não surpreender e chegar no final, né? No final, porque o Renato, ele gosta desse esquema de confrontos de mata-mata. A gente viu ele no próprio Super Mundial, né? Isso. E para você, João André, qual o panorama que você faz aí desses confrontos das quartas de final, né, da Copa do Brasil? Primeiramente, boa tarde, Vitor, boa tarde, Luiz. E assim, pelo que eu tô vendo, são jogos dificílimos, super equilibrados, principalmente quando se trata de Cruzeiro e Atlético Mineiro, por ser um clássico. Já no Botafogo e Vasco, eu vejo que tem sim um equilíbrio, mas que pelo momento do Vasco, que não é tão agradável quando se trata de Série A, o Botafogo ele tem um favoritismo maior. E o único jogo que eu vejo assim uma certa vantagem, pelo momento dos 2 clubes, maior, é de Corinthians e Atlético Paranaense, pelo fato do Atlético não estar mais na primeira divisão e o Corinthians está. E quando se trata de Fluminense e Bahia, também vejo como um jogo super equilibrado, que apesar do Fluminense ter feito um Mundial muito bom, o Bahia é um time que, depois que implementou a SAF, vem crescendo muito ultimamente, vem ganhando muito dinheiro.
Então, são jogos que com certeza não existe favorito, como eu mesmo citei. Eu só enxergo o mesmo certo favoritismo no que diz respeito a Corinthians e Atlético Paranaense. É impressionante o que faz o Atlético Paranaense também, né? O Atlético Paranaense é um time que está na segunda divisão em crise, levando muita virada, levando muito empate, às vezes com resultado amargo, mas que em Copa do Brasil meio que cresce, né? É um time que aprendeu a ser copeiro mesmo nas piores crises, assim. Não sei se vocês concordam, mas é meio que está no DNA do clube, mesmo montando um time fraco, né? Querendo ou não, esse time do Atlético Paranaense me lembra muito do Ceará de 2023, um time meio que montado às pressas, digamos assim, ou sem nenhum critério, achando que ia subir de qualquer forma, mas acaba que prejudica o clube, mas estão conseguindo levar o Atlético adiante, né, na Copa do Brasil. Sim, o confronto, assim, por mais que o Corinthians ainda esteja na Série A, é uma equipe que também vive em constância crise, né? A gente tem ali, recentemente, o presidente Augusto Melo está quase ali para ser impeachmentado, né? Já foi impeachmentado, então, sem presidente. O Corinthians, ele vive nessa má gestão financeira, contrata jogadores assim, medianos para baixo, às vezes por um valor exorbitante, enquanto ele vê seus rivais de próprio estado conseguindo contratar peças fundamentais pelo mesmo preço, um pouco mais barato, um pouquinho mais caro. E isso acaba prejudicando o time, né? Por mais que o Corinthians está um time, um momento meio que desequilibrado, que às vezes ele sobe, ele às vezes demonstra alguma coisa, mas outra hora ele decepciona. Então, por mais que também a gente tenha o Dorival Júnior, campeão inédito com São Paulo em 2023, ele está sofrendo no cargo, né? Tanto por conta dele mesmo, das escolhas que ele faz, mas tanto pela equipe do Corinthians só ter um time titular. Quando precisa tirar do banco, você não vê quase ninguém ali, né? Então o time morre praticamente, porque todo time de qualidade joga 60, 70, 80 minutos, e na hora que vem as alterações, aí que vem o baque. Então é um confronto que a gente pode, eu acho que é um dos confrontos mais interessantes nesse quesito, né? Porque por mais que o Atlético esteja ali fora do G4 na Série B, e o Corinthians tenha ali brigando para não cair, ou buscando Sul-Americana, são dois clubes que praticamente têm só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Uma Série B e outra Série A. Então, pode ser um confronto aí equilibrado. E do Bahia, eu acho que pode prejudicar o Bahia, que eu esqueci de falar, é a questão dos goleiros. O Bahia não encontrou ainda um goleiro que seja seguro. Ele sofreu muito isso na Libertadores, não chegando nas oitavas, e na Sul-Americana, ali na fase de playoffs, para passar para as oitavas de final, também não conseguiu. Então é algo que o Bahia ainda precisa ir atrás, e algo que é um setor bem carente do clube hoje. Exatamente. O Bahia vem tendo essa dificuldade na meta aí já faz muito tempo, e mesmo com a SAF entrando, não conseguiu ainda sanar esse problema. Vamos falar de Libertadores agora. O Fortaleza que empatou em 0-0 com o Vélez Sarsfield na Arena Castelão, jogo 7 horas da noite, terça-feira. Destaque para a estreia do Elton Leite, né? Goleiro que veio do futebol espanhol, estava no La Coruña, Deportivo La Coruña, e veio para o Fortaleza. É o quinto goleiro utilizado no Fortaleza na temporada, que já usou João Ricardo e Breno, que estão lesionados, goleiro Magrão, Vinícius Silvestre já adquirido e depois Elton Leite. E aí eu pergunto para o João André, o que você achou ali do jogo, do desempenho do Fortaleza, mais uma vez desanimando a torcida e ainda meio que aos poucos acabando com a esperança e ainda está um pouco longe, né, para acabar a temporada, mas o torcedor do Fortaleza já se sente rebaixado. Então, Vitor, assim, esse jogo do Fortaleza de ontem, ele representa muito o que o Fortaleza é em 2025. É um time que até tenta, mas parece que, além da qualidade técnica que falta, também não tem aquele ânimo dos jogadores. Quando tinha em 2023, 2022, que o time também se encontrava nessa situação semelhante, mas que era um time que tentava, era um time que jogava bem. Você via até mesmo quando o Fortaleza estava na lanterna
que era um time que fazia ali o feijão com arroz, as peças que entravam queriam jogar, mas o jogo de ontem, para mim, ele representa muito o que o Fortaleza fez no ano todo de 2025, que são jogadores que dizem que querem mostrar serviço, que até acreditam em ir para a final, mas que dentro de campo não corresponde. Vitor, e para você? Parece que jogo a jogo, como eu falei, a esperança se cessa. Desde a última edição do nosso Newslink Sport saiu o Vojvoda, algo que a gente assim, já imaginava, mas meio que não estava preparado, principalmente falando da torcida do Fortaleza. Veio o Renato Paiva, teve uma perspectiva de melhora, mas depois tomou 5 do Botafogo e empatou com o fraquíssimo time do Vélez. Repito, o time do Vélez é muito fraco. É muito fraco. Porque o time do Vélez está em crise lá na Argentina também. Mas o Fortaleza conseguiu ser pior, Vitor. Eu vou falar, agora acho que está chegando uma crise do senhor Marcelo Paes na frente do Fortaleza, né? No início do ano dispensou um dirigente, teve intrigas internas, acabou desligando um desses diretores. Assim como o João André falou dos outros anos de 2023 e 2022, uma coisa que o próprio Marcelo Paes acertou naquele ano de 2022 foi uns achados de peças no mercado muito boas. Porque trouxe o que o Fortaleza precisava, que deu aquela engrenada. Janela quase perfeita. Foi. E nessa foi o contrário. Eu acho que teve bruxa solta dentro do ambiente interno do Fortaleza, porque a gente teve o João Ricardo lesionado e no jogo no Clássico Rei a gente teve o Breno como titular, que acabou se lesionando também naquele final daquele jogo. Então os dois goleiros de melhores qualidades acabaram sofrendo lesões. E refletiu muito essa janela. Foram poucos jogadores pontuais ali para o Fortaleza. Né? Eu acho que um tiro no escuro que não deu certo. Porque precisamos de um lateral esquerdo que o próprio senhor Marcelo Paes, no início do ano, trouxe um lateral que é experiente de Série A, mas que já vem sendo criticado há muito tempo, que é o Diogo Barbosa. Trouxe o Everton, sei lá, o Everson, que é lá do futebol português, que eu não conheço. Ouvi algumas pessoas falando que ele também não é tão confiante assim, então uma carência ali na lateral esquerda, que é o que o Fortaleza precisa. Não só isso, eu acho que também, diferente daquela equipe de 2022 e 2023, hoje aquelas peças que ainda continuam aqui, largaram de mão o clube. Aí você vê. E também, como eu já falei, é o erro do Marcelo Paes. Por exemplo, o Zé Wellison, ele queria sair. Ele tinha proposta até do Vitória para sair, e o Vojvoda quis. É um erro também do Vojvoda. Fez ele jogar os 7 jogos, perdeu uma quantia, acho que estimada de, 3 a 6 milhões, que seria uma boa grana, liberaria um cara que não estava agregando no time, e agora fica com essa peça. E outros setores também, o setor ofensivo do Fortaleza não vem sendo muito efetivo. Contratou também o Davidson, que hoje é mais um palhaço pro time do que ajuda. A gente conhece o Davidson, aquele personagem, mas eu acho que tem horas que o Davidson ele tem que entender o que ele pode fazer pelo time. Não uma brincadeira, porque ontem, quando o jogo contra o Vélez, ele também brincou, e era um jogo que não estava decidido ainda. Então, você chamou o atacante Davidson de palhaço. E é isso. Então, o Fortaleza ele vive uma crise que eu não sei como é que vai melhorar. Então, tá praticamente caminhando para ser rebaixado, porque a gente não viu uma melhora nesses últimos anos, nesses últimos meses, né, desde o início da temporada. Ele é um fracasso. Esse ano, para o Fortaleza, realmente é um completo fracasso desde que subiu em 2018, né? Então, esse ano, Fortaleza, se quiser chegar na final, que é muito difícil, aí tem que tirar um coelho da cartola. O Renato Paiva vai ter que fazer algum milagre para esse time, porque não tá dando. Só destacando uma coisa que o Luiz falou, e que eu concordo muito, é essa questão de muitos jogadores que já estavam antes no clube não surtirem mais não estarem jogando da mesma maneira que jogaram outros anos, como o exemplo do Lucero, que hoje nem é titular mais.
Era um jogador super decisivo, artilheiro, mas que hoje está no banco e que, acredito eu, muitos torcedores nem querem ver em campo, pelo próprio rendimento do atleta no ano. Assim como também o Zé Wellison, que apesar de sempre se encontrar ali na reserva, no ano de 2022, 2023, se você puxar as estatísticas desse mesmo jogador individualmente falando, é um jogador que conseguia compor bem o elenco, quando entrava demonstrava vontade, inclusive em 2021, o ano que o Fortaleza foi bicampeão da Copa do Nordeste, um dos gols foi do Zé Wellison, ou seja, era um jogador que, apesar de muitas vezes se encontrar no banco, chegava, decidia, e que esse ano não joga mais bem, quando entra é aquele corpo mole. Contra o Flamengo, inclusive, em um dos gols, naquela goleada, chegou a falhar. Então, é um problema que o Fortaleza tem que vai além da questão técnica. Não é à toa que o próprio Vojvoda saiu e muitos pensaram que agora vamos pegar o Ceará, a remontada vai ser em cima do nosso rival, vamos ganhar. E até agora o time parece que não reagiu, que o Vojvoda saiu, o português entrou, só que o time não muda, o time continua apático. Exatamente. E parece que Luiz, eu sinto que desde o começo da temporada, desde os primeiros vexames ali do Fortaleza contra Altos, contra equipes de menor expressão do Nordeste, depois seguidas humilhações em Clássico Rei, parece que toda vez tinha uma sensação de agora vai, agora vai, agora vai. Mas parece que aos poucos a torcida do Fortaleza vai perdendo essa sensação porque vê que o buraco é mais embaixo. Porque encara uma equipe muito em crise também, o Vélez. É o pior jogo dessas oitavas de final da Libertadores, tecnicamente falando, é Fortaleza e Vélez, porque o Vélez está muito em crise, com jogadores com muitas lesões também, assim como o Fortaleza. E o Fortaleza nem contra esse time, diante do seu torcedor, conseguiu apresentar uma perspectiva de melhor. E parece que o DM só lota, né, Vitor? Isso. Como eu falei, eu acho que o que peca muito é o próprio Marcelo Paes, que eu já falei. Né, que hoje é um clube da gratidão. Eu acho que a gratidão ela tem um certo limite ali. Você não precisa, tipo, você foi bom para mim nesse jogo, agora eu vou te largar. Você tem que entender que já não é o mesmo ritmo de antes. Então você tem que saber, eu vou vender, eu vou pintar aqui no elenco, rodar algumas peças, tentar trazer novos jogadores para ter aquela garra, porque hoje em dia não tem mais. Eu acho que muitos jogadores realmente se acomodaram, porque estou, sei lá, 2, 3 anos aqui no clube, eu já ganhei, sei lá, 2 Copas do Nordeste, alguns cearenses, joguei Libertadores 2 vezes, fiquei em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, parece que já fiz o que eu tinha que fazer aqui pelo clube, agora eu não vou fazer mais. Eu acho que realmente essa extensão de vários contratos de vários jogadores que, beleza, em um certo momento foi super essencial para Fortaleza, foram importantes, mas tem hora de dar adeus, né? Assim, uma coisa que o Real Madrid sabe fazer bem, às vezes, é realmente saber o limite que você chegou com a história com aquele jogador. Não estender contratos, porque o próprio Barcelona sofreu isso. Quando tentou renovar vários contratos. O Fortaleza praticamente fez isso. E está agora vendo o fundo do poço. Né? Por sorte, tem um esporte que é pior ainda. Então, e o Juventude também, que não é outra equipe. É a única sorte que o Fortaleza tem, porque senão o buraco seria mais profundo. Exatamente. E prosseguindo no assunto Libertadores, ontem tivemos também Atlético Nacional, lá em Medellín, e São Paulo. O jogo terminou 0-0 e o time colombiano teve 2 pênaltis. E o meia Edwin Cardona, já experiente, ex-Boca Juniors, ex-seleção colombiana, perdeu os 2 pênaltis. O primeiro ele chutou para fora, o segundo o goleirão Rafael do São Paulo pegou. E empate importante, né, para o São Paulo, considerando que é um jogo fora de casa, uma equipe grande no país, no futebol colombiano, né? Foi uma das melhores equipes da primeira fase da Libertadores. E um empate importante para a equipe do Hernan Crespo.
E agora vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos agora com o último bloco para falar sobre Ceará e Fortaleza e as situações sobre as novas contratações de cada clube, além dos momentos de ambos, né? Vamos falar aqui um pouquinho do momento do Ceará, né? Vem buscando reforços ainda, vem de uma sequência bastante difícil, né? Encarou o top 3 ali do Brasileirão de uma vez, é uma sequência assim bem dura, pensando no fim do Brasileiro, então o Ceará, eu acho que tem que definir logo seu rumo, né? Pegou primeiro o Cruzeiro lá, ganhou, Flamengo empatou em casa, poderia até ter ganho, e contra o Palmeiras ali, um deslize, um apagar da defesa, a equipe do Ceará sofreu a virada, mas enfim, não há muito tempo para lamentar. Sábado já tem o RB Bragantino. E aí eu queria que vocês falassem aqui, começando com você, Vitor, falando aí sobre a expectativa para o jogo, né? A expectativa, o Bragantino está muito mal e o Ceará não pode vacilar contra ele, não pode entrar com salto alto. Por acaso, o próprio Ceará iniciou o campeonato pegando o Bragantino já um pouco em crise ali, né? Do final da temporada passada, no começo do Paulistão. E agora parece que depois disso, o Bragantino deu uma subida. E agora, realmente, nos últimos jogos, vem dando uma regredida, né? Acho que já é de costume um pouco do Red Bull, o Bragantino. Ele sempre, às vezes, faz um primeiro turno, ali, boa parte do primeiro turno bem, depois ele dá uma caída, né? Fortaleza, o Ceará, ele tem que pegar o primeiro jogo, tentar analisar o que é que foi de errado ali, para tentar ajeitar um pouco do que foi os erros do primeiro jogo, que o Ceará poderia ter saído vitorioso, né? Mas acabou cedendo empate. E o Fortaleza, o Ceará, às vezes, com essas equipes que estão um pouco em crise, deixa a desejar, né? Às vezes, ou conquista um ponto, ou não conquista nenhum, de maneira que poderia até vencer, às vezes. Então, eu acho que tem que ter o foco, né? Ainda mais com as novas contratações que vieram, dá um gás um pouco a mais, né? Tem um pouco mais de banco, com qualidade técnica, que é o que estava faltando para o Ceará. Porque o time titular é um time bom, mas quando vinha às vezes do banco, sofria muito com essa declínio técnica. E você, João André, o que é que você pensa aí do momento do Ceará, da expectativa para o jogo com o Bragantino? Eu vejo o momento do Ceará muito bom. É um time que conseguiu conquistar uma boa pontuação com os times favoritos do Brasileirão, que são Cruzeiro, Flamengo, o próprio Palmeiras, que, apesar da derrota, teve ali certos erros da arbitragem. Não vou falar que erros, mas que polêmicas, muito lance interpretativo, que foi muito falado na mídia, inclusive. E eu acredito que o Ceará, ele foi um time que, apesar de ter perdido muitos pontos nesse primeiro turno, em casa, ele foi um time que conseguiu se sair bem. O Léo Condé conseguiu se virar com as peças que ele tinha. E eu acredito que essas contratações que chegaram agora, com certeza vão somar bastante dentro do clube. Exatamente. Ele falou em contratação aí, nós já vamos puxar aqui os reforços já acertados e alguns encaminhados, né? Ainda não temos o acerto oficial, temos o retorno de Vina, né? Tão sonhado pela torcida do Alvinegro, o volante Vinícius Zanocelo, ex-Fortaleza, estava no futebol de Portugal, Rodriguinho, que estava no Cruzeiro, e Paulo Baia, que estava no Fluminense. E aí eu pergunto a vocês, principalmente na questão do ataque, né? O Ceará, ele meio que sofria com falta de profundidade, principalmente nas pontas. Agora vai chegando aí Paulo Baia, Rodriguinho, e eu acrescento aí o Lautaro Dias, que está em negociação, encaminhada, né? Pode ser aí que venha mais um atacante, ele quer centroavante, mas joga de ponta também. Então, João, vem chegando opções de pontas aí para o Léo Condé poder aproveitar, porque ele mostrou que com pouco ele faz muito, né? Sim, com certeza, Luiz. E assim, o Ceará, principalmente nessa questão do ataque, que você pontuou, apesar de ter ali Galeano, Pedro Raul, que
principalmente nessas últimas rodadas, estão surtindo efeito. O Pedro Raul, que está fazendo uma temporada muito boa. Mas se você pegar a Série B do Ceará, por exemplo, tinha um ataque ali que, claro, não é comparando Série B com Série A, mas era um ataque que era muito entrosado, que era Saulo Mineiro, Eric Pulga e Ailon. E eu vejo que foi algo para o Léo Condé esse ano, e para a diretoria também, que tem seus méritos, veio falar, olha, a gente está perdendo aqui o Saulo Mineiro, está perdendo aqui o Pulga, e aí, quem que a gente vai trazer? Então eu vejo que foram contratações acertadas. E falando agora dessas contratações que chegaram, por exemplo, o Vina, eu sou muito lúcido nessa questão de ver o Vina como, sim, um jogador que tem aquela identificação com o clube, mas que até o momento é uma incógnita, porque a gente sabe que não é o mesmo Vina de 2022, que tinha ali, era 3 anos mais novo do que ele é agora. Era um jogador que conseguiu naquele ano marcar gols, dar assistências. Então a gente sabe que não é o mesmo Vina daquela época e que infelizmente o futebol ele peca quando é essa questão de idade. Então a gente tem que ser muito lúcido para sim reconhecer que é um jogador que tem aquele reconhecimento do torcedor, para o torcedor, do jogador com o torcedor e vice-versa, mas que dentro de campo tem que mostrar que veio. E quanto às outras contratações, é a mesma coisa. Só a diferença de que nenhuma delas tem o mesmo reconhecimento que o Vina tem pelo Ceará. Exatamente. E você, Vitor? O Vina eu acho que veio mais de uma pressão da torcida do que eu acho que da diretoria mesmo, né? Porque a diretoria do Ceará realmente, assim, nesse meio de ano agora, deu um pouco de uma dormida, porque a gente teve a parada ali para a Copa do Mundo de Clubes por um mês, não via movimento nenhum muito assim na diretoria, depois voltou o Brasileirão, fechou um pouco da janela ali por um curto período e depois reabriu novamente. E daí começou a sair muita notícia que o Ceará estava tirando para todos os lados, tentava alguns jogadores e depois vinha um baque porque não vinha, era notícia mais negativa do que positiva, porque Muitas recusas. Muitas recusas, né? O Ceará tentou contratar o atacante da LDU, né? Brian Ramírez. Por hora foi rejeitado, mas o jogador queria, o presidente foi lá, tentou convencer, mas os valores eram muito altos, né? Assim, para o Ceará que está recém promovido à Série A, né? O Paulo Baia, eu acho que é uma boa aposta, né? O Paulo Baia, inclusive, ajudou o próprio Ceará no ano passado, né? O Ceará acabou empatando na última rodada contra o Guarani e, se eu não me engano, acho que o Goiás estava pegando o Novo Horizontino, que era um concorrente do concorrente Ceará. Realmente ali podendo passar o Ceará. O Paulo Baia faz o gol ali com assistência do Dieguinho, inclusive. E assegura aquela vitória pro Esmeraldino, que acabou resultando na subida do Ceará. Então o Ceará realmente precisa ali essas peças no ataque para realmente repor no segundo tempo. E o Vina, ali, como eu falei, que veio pela pressão da torcida, é uma reserva, assim, é um meia para substituir o Lucas Mugni, que também é outro jogador de bastante idade que acaba reduzindo muito o tempo dele em jogos, né? Ele joga só 60 minutos. Então eu acho que são boas contratações para o Ceará, pelo menos para tentar permanecer na Série A. Exatamente. Qualificar também volante, né? Que era um desejo antigo da diretoria alvinegra. Bom, agora voltando para o momento do tricolor do Fortaleza, a próxima partida será contra o Fluminense no Maracanã. O Fluminense que vem embalado, acabou de ganhar o jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, lá em Cali contra o América. E as contratações são Matheus Pereira, Elton Leite, Vinícius Silvestre, o lateral esquerdo Everson, Adam Barreiro e José Herrera. E aí, falando mais ou menos ali sobre essas contratações, duas foram no desespero, né? Por conta das lesões dos goleiros. O goleiro Vinícius Silvestre veio do futebol de Portugal, estava há 2 meses sem jogar. E depois veio o goleiro Elton Leite, esse que já estava em ritmo de pré-temporada. Depois veio o lateral Everson, já no alternativo ao Diogo Barbosa. O Barreiro vai competir com o Lucero,
ir com o Daverson, o José Herrera para ser uma alternativa nas pontas e o Matheus Pereira, que é a contratação que está dando mais certo. Apesar do momento ruim do Fortaleza, o Matheus Pereira ele se destaca nesse mar de ruindade que é o time do Fortaleza. E aí eu te pergunto, Vitor, qual posição o Fortaleza tem que focar mais? Assim, eu sei que são várias lacunas, mas assim, eu queria saber qual que era a mais emergencial, assim. Eu acho que precisava de um lateral, realmente, a lateral esquerda do Fortaleza não vem agradando muito a torcida, né? Desde o começo, como eu já falei no outro bloco, a vinda do Diogo Barbosa não foi algo positivo, foi muito negativo, né? Insistência nele várias vezes, porque o jogo fluía muito bem, né? Até às vezes o próprio Diogo Barbosa fazia, sei lá, algum milagre, mas minutos depois ele deixava um espaço imenso que acabava dando gol ao adversário. Então acho que a contratação desse outro lateral que veio do futebol português, eu não sei ao bem assim, como é que foi a temporada dele lá, se realmente foi algo positivo para que o Fortaleza trouxesse para preencher essa lacuna no próprio setor ofensivo, né? Tá sendo um jogadores que realmente tinha muita qualidade, que era o Moisés, né, que tá se recuperando de uma lesão, o próprio Lucero, que não vem fazendo uma temporada positiva, o próprio Davidson, que muita achou que poderia ter surtir um efeito positivo, mas até agora não vem demonstrando um desempenho positivo para a equipe, só vem fazer mais palhaçada do que jogando bola mesmo. E ali, meio de campo, eu acho que tá ok assim, pro padrão Fortaleza, por mais que o time base, que já está há bastante tempo, meio que está acomodado e parece que não quer melhorar, né? Não quer buscar essa melhora para a equipe. Né? Então o Fortaleza sofre muito disso, que eu já falei nos outros blocos, que é a questão de agradecer muito o atleta por isso. Então eu acho que realmente posição a lateral e os goleiros que precisavam realmente vir para preencher essa lacuna para poder substituir ao decorrer do campeonato. Tem chance de melhora para o Fortaleza ou tem que fazer bem mais, o buraco é mais embaixo? O que você acha? O buraco é bem mais embaixo. O Fortaleza, apesar de ter certos jogadores que, sim, são muito penalizados, né, por não demonstrarem resultado, mas se você analisar o time do Fortaleza como um todo, de 2025, é muito ruim, cara. Vou pegar uma demonstração do Clássico Rei, que é um jogo de peso para as duas equipes. Naquele jogo, o último jogo que teve agora, Fortaleza e Ceará, pela Série A, o Fortaleza não chutou uma vez no gol do Ceará, o Bruno Ferreira não trabalhou. E o gol que o Fortaleza sofreu foi justamente no erro de saída de bola do Kusevich. Ou seja, é um sistema defensivo que peca não só pelo Diogo Barbosa, mas como um todo. O Brits também, que infelizmente se contundiu muito, é um zagueiro de ponta, muito bom, mas que tem se contundido e feito muita falta esse time do Fortaleza. E, cara, o buraco é mais embaixo, vai ter que ralar para ficar na Série A. Vale lembrar também que o Juventude tem 2 jogos a menos, então é secar os outros adversários e ganhar. Não tem outra alternativa. É isso, e ficamos por aqui em mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube. Para ficar por dentro de mais notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab, e nosso portal de notícias. Até mais!